Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Hoje é dia de nós trabalharmos o quadro Respostas e já temos perguntas bíblicas para compartilhar com vocês. Antes, porém, aquela ajudinha de sempre. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta os vídeos, compartilhe. E assim você está nos ajudando e compartilhando, se aquilo que abençoa a sua vida pode abençoar a muitos outros. Ok? Estamos aqui, a equipe está pronta? Tudo certo! Maravilha, né? Então temos uma pergunta aí que nos foi enviada. Por quem dessa vez? Quem mandou a pergunta? Foi a Rosângela de Fátima Gomes Alves. Rosângela de Fátima Gomes Alves. Estão sendo formais aqui para falar o nome dela, mas na realidade é uma pastora do interior de Votorantim e uma grande amiga nossa. Então, pastora Rosângela, nossa amiga, hoje é o dia da sua pergunta. E o que ela perguntou? A cidade de Gadara tem alguma relação com a tribo de Gade? A cidade de Gadara tem alguma relação com a tribo de Gade? Essa é a pergunta da Rosângela. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje entra a questão aí da geografia bíblica, né? E também um pouco de etnia dos povos da Bíblia, tá? Essas duas questões vamos tocar aqui hoje. Antes, porém, de falarmos sobre o assunto, vamos identificar os termos. Começando por Gade. Gade aparece nas escrituras cerca de 7 vezes. E 3 delas nos interessam para a resposta de hoje. Primeiro, Gade é o 7º filho de Jacó, nascido de Zilpa, serva de Leia. Segundo, temos a tribo de Gade, que originou-se desse filho de Jacó que eu acabei de citar para vocês. E em terceiro lugar, e importante para a nossa resposta, a questão do território da tribo de Gade, tá? Essas situações você lê em Gênesis 30, do 9 ao 11, Números 25, 1, 25 e 26 e Números 32, do 1 ao 5. Perfeito? E Gadara? Gadara era uma cidade localizada cerca de 10 quilômetros a sudeste do Mar da Galileia. Nos dias de Jesus, ela era habitada principalmente por gentios. Ponto importante, habitada por gentios. E finalmente, essa cidade era uma das 10 cidades que pertenciam a uma região que nos dias de Jesus também chamava-se Decápolis. Beleza? Então, identificamos aqui quem é Gade e quem é Gadara. 3 pontos de cada uma e agora vamos responder a Rosângela. Então, vamos responder isso sobre 2 prismas. Sobre o prisma da questão territorial e da questão étnica. Começando pela questão territorial. Olha aí na sua tela. Tem 2 mapas. O mapa da esquerda é o mapa das 12 tribos de Israel. E observe que eu circulei aí o território da tribo de Gade. No mapa da direita, você tem a Palestina nos dias de Jesus. Já com uma divisão territorial totalmente diferente, conforme implantada pelos romanos. E eu circulei aí também o território de Decápolis. E você olhando para esses 2, observe que Decápolis ocupa basicamente o mesmo território da tribo de Gade. E Gadara está inserida dentro de Decápolis. A diferença que vai ter aí é que Decápolis vai pegar uma parte da tribo, do território da tribo de Manassés e perde uma parte do seu território para uma outra região romana chamada Pérea. Mas basicamente é a mesma região. Então Gadara está dentro desse ponto aqui. Então, territorialmente falando, sim, Gadara tem a ver com a tribo de Gade. Por quê? Ela está dentro do território que pertencia à tribo de Gade. Ok? Vamos à questão étnica agora. Essa questão é um pouquinho mais complicada. Por quê? Para entender a questão étnica envolvendo Gadara e a tribo de Ruben, nós vamos ter que fazer um pequeno retrospecto da história do povo de Israel. Sem entrar em data, sem entrar em duração de cada período, nada disso. Eu só vou mencionar aqui as etapas. Começa com a saída de Israel do Egito. Aí vem o tempo dos juízes. Depois nós temos o tempo do Reino Unido. E finalmente o Reino Dividido. No Reino Dividido, nós temos o Reino do Norte, Israel, com 10 tribos. Dentre elas, a tribo de Gade, importante dizer. No Reino do Sul, nós temos o Reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim. E observe que eu coloquei até um detalhezinho aí, demonstrando que
O reino do norte das 10 tribos, onde estava Gade, termina com o cativeiro assírio. As 10 tribos são dispersadas após o cativeiro assírio. Então a questão étnica das 10 tribos do reino do norte vai mudar a partir do cativeiro assírio. Por quê? Para entender isso, vamos ler 2 versículos aqui do segundo livro de Reis. Quem pode ler para mim aí? 2 Reis, capítulo 17, versículos 23 e 24. Tá, eu vou ler aqui. Por favor. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda permanecem. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Então observe que o modus operandi da Síria era este. Quando eles conquistavam um território estrangeiro, eles tiravam todos os habitantes e traziam habitantes, pessoas de outras nacionalidades e colocavam ali. Com isso eles quebravam o laço do indivíduo com a sua terra. E logo, a questão étnica da tribo de Gade, não só dela, das outras 10 tribos também, desde 722 elas foram habitadas basicamente por gentios, tá ok? Agora, poderia haver algum judeu habitando ali na região de Gadara, por exemplo? Sim, poderia. No livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, nós vemos judeus habitando em todos os lugares do mundo, diversas regiões. É possível que tivesse judeus naquela região. Segundo, poderia haver mistura racial nessa região, judeus misturados com gentios? Poderia, mas isso é pouco provável. E nós observamos isso e podemos deduzir isso ao comparar o que acontecia em relação aos samaritanos. Os samaritanos, sim, eram judeus que se misturaram com outras nações. E isso era detestável aos olhos dos judeus ortodoxos, da maioria deles. Tanto que nos evangelhos nós vemos que eles não falavam com os samaritanos. Eles evitavam o território samaritano, contornando esse território para chegar até a Galileia. Por onde eles passavam? Pela Pérea e por Decápolis. Então, queridos, como eu falei no começo, Gadara era habitada na sua grande maioria por gentios, por conta do cativeiro assírio desde lá para cá, certo? Então, temos aí, fechando essa pergunta, tem alguma relação Gadara com a tribo de Gade? Territorialmente, sim, conforme demonstrei no mapa aí para vocês. Etnicamente, basicamente nenhuma relação com os habitantes antigos, os quais há muito tempo já haviam sido tirados daquela região. Então essa é a resposta aí para a sua pergunta, Rosângela. Espero que tire as suas dúvidas, se não é só falar conosco novamente. Deus abençoe a todos vocês e foi mais um quadro Respostas dentro do A Palavra Responde. Não se esqueça de se inscrever, de curtir os vídeos, compartilhar, ativar as notificações. Toda vez que tiver uma coisa nova aqui, você vai ser avisado e alertado. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.